Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe. Gostaria de chamar aqui o pastor Eduardo, por favor. Aleluia, glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, por favor. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, Tu és o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. E nós te damos a honra e a glória e te dizemos, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo como o convidado de honra neste lugar. Nós sabemos que o Senhor já está em nós. Sabemos que o Senhor já tem se expressado em meio aos louvores. Sabemos que o Senhor já tem se expressado das mais diversas e belas formas. Mas nós te pedimos agora que o Senhor venha abençoar o Teu filho, pastor Eduardo, com toda sorte de bênçãos, unção, poder e autoridade sobre ele agora, Senhor. Sejam extremamente aumentados a partir de agora, para que o Senhor venha fluir, ó Espírito Santo de Deus, sobre os lábios do Teu Filho, para que a Tua palavra seja, ó Pai, ministrada no íntimo do Espírito de cada um de nós, para que venhamos a continuar, sermos edificados na Tua palavra, a nos parecermos um pouquinho mais com Cristo Jesus, que é o propósito do Senhor para a vida da sua noiva. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos este ambiente ao Senhor. Repreendemos toda a presença de Satanás, todo o demônio, bate e retirado agora em nome do Senhor Jesus, seja queimado agora lá fora em nome do Senhor Jesus. Porque neste ambiente somente os anjos do Senhor e os escolhidos a dedo têm poder e autoridade sobre este lugar, e o Espírito Santo de Deus. Pai, muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deixa Deus te usar, meu amado, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Amém. Que ambiente, que ambiente. Meu Deus. Somos livres. Ai, aleluia. Quem aqui está feliz com o Senhor? Amém. Irmãos, se vocês pudessem imaginar no meu coração como está queimando, como eu estou feliz de estar aqui essa noite. Eu louvo a Deus porque o que Deus tem feito no nosso meio, na nossa igreja. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês todos. Estou vendo amigos novos aqui. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu não sei se eu falei para todos, mas eu amo cada um de vocês. Eu amo essa igreja, eu amo essa família que Deus me deu. E eu queria iniciar a palavra de hoje falando sobre esse ambiente. Que ambiente maravilhoso. Que ambiente gostoso. Um ambiente que queima o coração da gente, transborda o coração da gente. E eu vejo esse ambiente como se fosse aquela mãe, aquela pessoa, aquela mulher que vai receber uma visita em casa, que ela sabe que ela tem que preparar a casa, e ela arruma a casa, ela prepara o melhor para receber a visita. Se a visita vai dormir, né, pastora? A gente arruma a cama, a gente arruma o quarto. Como a gente se preocupa? Não é assim? E a nossa vida com o Senhor tem que ser da mesma forma. Um ambiente. Como a gente tem preparado, como a gente tem arrumado o ambiente para receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Como nós temos limpado, como nós temos escondido a sujeira. Como, irmãos? E essa noite é uma noite de liberação de profecias, de virada de chave para a nossa vida. Eu creio que Deus tem poder para fazer um ambiente muito melhor e muito maior. Quando a gente
busca um ambiente, eu creio que Deus já está preparando algo muito maior. Quando a gente pensa em algo como uma igreja, Deus já está preparando um ginásio, um salão, um estádio. Quando a gente pensa na nossa casa, que Deus está preparando nossos filhos já estão sendo programados para levar o Evangelho aos 4 cantos da terra. É assim que eu creio, que o ambiente que a gente vive é um ambiente que vai determinar a presença do Senhor. E esse ambiente, ele está sendo trazido aqui essa noite de uma forma sobrenatural, porque desde a hora que eu entrei aqui eu estou sentindo a presença do Senhor queimando. Eu não sei você, mas minha vontade é de olhar aqui e chorar, de me entregar ao Senhor. Eu estou queimando, eu estou suando, e eu acho que isso não é natural. Vocês não reparam aí? Eu vou tirar o blazer, eu estou suando. Eu fico pensando o ambiente. Deus manda Noé fazer uma arca. Demora tantos anos para construir a arca. Deus tinha poder para fazer a arca em 2 dias, 1 dia, 1 hora, segundos. Só que Deus não estava construindo uma arca. Deus estava preparando um Noé para a salvação da vida. Deus unge Davi rei. Deus poderia colocar a coroa de rei em Davi no mesmo dia, se ele quisesse. Mas Deus não estava preparando um rei, Deus estava preparando um reinado. E essa noite a gente está aqui não é só para receber o Senhor. Nós estamos sendo preparados. Esse ambiente está sendo preparado para algo que Deus vai fazer. Só que para Deus fazer algo em nossas vidas, em nosso meio, o ambiente tem que estar pronto e nós não estamos prontos. A pastora, esses dias atrás, antes de eu entrar na palavra, ela falou algo que, desde 4 a 5 cultos, pastora, você falou sobre a criação do mundo em 6 dias. Isso tem queimado dentro de mim. Deus preparou um ambiente para nos colocar. Foi 1, foi 2, foi 3, houve divisão, houve luz, separação de terras e de água. E quando estava pronto, Deus nos colocou nesse ambiente. E essa noite eu quero trazer alguns tipos de ambiente com vocês, irmãos. Quem puder, abra sua Bíblia em Lucas 5. Eu espero que você ame a palavra do Senhor, porque nós vamos ler muito hoje. Lucas 5, do versículo 1 em diante. Amém? Graças a Deus eu consegui enxergar bem ali na televisão, porque hoje minha vista está uma bênção. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se ao pé de Jesus, dizendo: Senhor, afaste de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Até aqui. Primeiro ambiente que eu quero conversar com os irmãos essa noite é sobre o ambiente de escassez. Pedro passou a noite pescando e nada tinha pego. Mas bastou Jesus entrar em cena, e sobre uma palavra, tudo foi transformado. Aquele que passou a noite trabalhando em cima de uma palavra de Jesus, precisou de ajuda para carregar. Talvez a escassez que a gente está falando aqui essa noite na minha vida e na sua vida não seja só financeira.
Talvez a gente esteja escasso de muitas outras coisas. Só que nós precisamos somente de uma palavra do Senhor. Somente uma palavra. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 18. Versículo 1. Quem achou, dá um amém. A palavra diz: depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo o que ia acontecer. Por isso caminhou na direção deles e perguntou: quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré respondeu. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com ele. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram ao chão. Jesus perguntou outra vez, quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, tornaram a responder. E Jesus disse, já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixa os outros irem embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes. Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome dele era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice do sofrimento que meu pai me deu? Mais um ambiente da ira e da injustiça. Quantos de nós nos ficamos irados e se sentimos injustiçados? Talvez no seu trabalho, talvez na sua casa, criação dos filhos. É tão difícil, irmão. Vivemos num mundo onde quem professa a nossa fé é atacado. Muitos de nós aqui, eu tenho certeza que por morar aqui na Inglaterra e falar que é cristão, talvez o pastor pode falar com... Tem mais pessoas, né, pastor Tax? Quantas pessoas olham torto para nós só por falarmos que nós somos cristãos? E aqui mais uma vez Pedro, aquele que passou pela escassez, nesse texto está passando pela ira e se sentindo injusto, achando aquilo uma injustiça. O que estão fazendo com Jesus? E ele arranca a sua espada e corta a orelha. E mais uma vez, Jesus, sobre uma palavra, sobre uma ação, ele cola a orelha do soldado. Porque era necessário que se cumprisse aquilo que estava escrito. Aquilo que o profeta Isaías já tinha falado lá atrás, era necessário que se cumprisse. Então Jesus, mais uma vez, com uma palavra e uma atitude, ele transforma o ambiente de ira e injustiça. Amém? Irmão, nós vamos ler bastante para vocês poderem entender onde eu quero chegar. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Marcos 4, versículo 35. Aleluia. Marcos 4, 35. Ao cair da tarde desse dia, Jesus disse aos discípulos, vamos atravessar para a outra margem do lago. Deixando a multidão para trás, entraram no barco onde já estava e começaram a travessia, embora muitos outros barcos o seguissem. Mas logo se levantou um grande temporal, com vendaval e ondas rebentando contra o barco, que já estava cheio de água. Entretanto, Jesus dormia deitado na polpa com a cabeça numa almofada. Inquietos, acordaram-no gritando, mestre, não te preocupa que estamos quase a morrer? Ele, levantando-se, repreendeu o vento e o mar. Aquieta-te. E o vento parou e fez uma grande calmaria. E disse-lhes, por que estavam com tanto medo? Ainda não têm fé? E tomados de grande espanto, perguntaram uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mais um ambiente, irmãos, ambiente de preocupação. Quantas vezes
nosso barco está sendo fustigado, castigado pelas ondas? Quantas vezes nós oramos pedindo: Senhor, o Senhor não está nos vendo? Não está vendo o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Por que dói tanto? Por que Satanás está batendo tanto? Por que está tocando na minha família? Por que chega na minha saúde? Por que chega nos meus filhos? E a gente fica incrédulo, falando: não é possível, Senhor. O Senhor está aqui no barco. Eu sei que o Senhor está comigo, mas por que eu estou sendo castigado? E mais uma vez, a Bíblia me ensina que com uma palavra, aquieta-te. Somente com uma palavra, uma ordem do Senhor, o mar se tranquiliza, os ventos se acalmam. Irmão, basta uma palavra do Senhor. Somente uma palavra. E o ambiente de preocupação se acalma. Mateus 14, versículo 22. E agora eu entro na palavra. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos. Diz para o irmão que está do seu lado: insistiu. Para que entrassem no barco e fosse diante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido da multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, castigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados ou aterrorizados em algumas versões e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Até aqui. Irmãos, agora a gente consegue entender uma coisa. Pedro estava na escassez. Jesus estava lá. Pedro cortou a orelha de um soldado. Jesus estava lá. Não foi assim? As ondas castigaram o barco. Jesus estava no barco. Só que agora acontece algo diferente. Jesus manda, insiste. E um homem de Deus, que, como Jesus era, que tinha autoridade sobre aquelas pessoas, não precisava insistir, bastava ele falar. Jesus tinha um propósito naquela existência. Porque nas 3 primeiras vezes, Jesus estava junto, mas agora Jesus fala: vá, pegue o barco e vá. E chega uma determinada hora, num lugar no meio do oceano, onde o vento castiga o barco, e não tem Jesus no barco. E eles começam a entrar em desespero. O que vai acontecer? Eu conjecturo que eles ficaram: meu Deus, o que eu vou fazer? Agora Jesus não está aqui. Mas eu quero te lembrar de uma coisa, irmãos. Muitas vezes nós não vamos ouvir, muitas vezes nós não vamos sentir, muitas vezes Jesus não vai falar, mas isso não quer dizer que Ele não está te guardando. Isso não quer dizer que Ele não está te olhando. Jesus estava orando em cima do monte, mas Ele enxergava a distância do barco. Nós precisamos entender que muitas vezes nós vamos passar por coisas que nós não queremos passar. Faz parte da vida, faz parte do processo. Nós vamos chorar, muitas vezes escondido, chorando na frente das pessoas, mas é um ambiente. Qual é o ambiente? Nós estamos vivendo um ambiente onde tem a presença do Senhor, ou um ambiente que não tem a presença do Senhor, que nós vamos entrar em desespero? Essa noite eu convido você a fazer essa reflexão. Qual é o ambiente que nós estamos vivendo? Esses dias eu recebi o pastor Everton na minha casa. Vou testemunhar, pastor? E só estava eu e ele. Eu chamei ele para tomar um café e nós começamos a falar de Jesus. Quando nós vimos, nós estávamos orando. Quando nós vimos, nós estávamos orando em língua. E aquele ambiente foi enchendo, ficando cheio da presença do Espírito Santo. E eu sempre pedi para Deus o dom de interpretação de língua, é um dom que eu busco mesmo. E o pastor Everton começou a falar em línguas, e eu comecei a ouvir as primeiras palavras do Senhor na minha orelha.
E eu estou indo à frente, eu estou indo à frente, eu estou indo à frente. E eu entendi e eu quis trazer essa palavra, porque independente de onde está seu barco, Jesus está indo à frente. O ambiente precisa ser preparado. O ambiente precisa ser preparado. O meu coração tem que ser um coração limpo para receber o Espírito Santo. Aqui é o ambiente. Nosso coração tem que ser um ambiente onde a presença do Espírito Santo vai reinar. Porque com o Espírito Santo a gente não vai ser mais qualquer pessoa em um ambiente qualquer, mas nós vamos transbordar da presença. E talvez pelo transbordo, aquelas pessoas que não viam Jesus em você, hoje te seguem para querer o mesmo Jesus. E talvez, possivelmente isso aconteça, você seja a primeira Bíblia que muitos vão ler. Como está o ambiente que nós estamos vivendo? Como está o ambiente? E eu quero ler João 21, onde fala num ambiente de restauração. A palavra diz, 21:15, irmãos. Terminando a refeição, Jesus disse a Pedro, a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Sim, respondeu Pedro, sabe que eu amo. Então Jesus disse: então alimenta os meus cordeiros ou as minhas ovelhas. Jesus repetiu a mesma pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse Pedro, sabes que eu amo. Então pastorei as minhas ovelhas. E mais uma vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro, mais uma vez, magoado já por Jesus por ter questionado, pela terceira vez disse: Senhor, tu conheces tudo e sabes que eu te amo. E Jesus insistiu: então toma conta das minhas ovelhas. Talvez você passe, ou está passando, ou já passou por uma fase de escassez. Talvez uma fase de ira, de raiva. Talvez você já passou por um ambiente de medo. Só que eu tenho uma boa nova. Por um ambiente de preocupação. Mas eu tenho uma nova para você. Aquele Jesus que estava em todos os ambientes restaurou Pedro com uma pergunta: Pedro, você me ama? Então cuida do que é importante para mim. E essa noite eu creio que Jesus está aqui olhando para cada um de vocês. Eu queria que vocês imaginassem Jesus frente a frente, olhando a sua face e perguntando: filho, você me ama? Então cuida do que é importante para mim. Filho, você me ama? Então cuide do que é importante para mim. Irmãos, isso é muito sério. Você tem cuidado do que Deus tem entregue nas suas mãos? Qual é o ambiente que Deus tem te colocado? E você tem sido aquilo que transforma o ambiente? Ou você tem se contaminado com o ambiente? Porque é muito fácil. Existem ambientes que eu não devo entrar, pastor, porque eu não vou ter competência para mudar o que está lá dentro. Mas existem ambientes que é necessário que eu entre, porque eu não vou entrar sozinho. E aquele que me acompanha é aquele que faz de uma pesca escassa um transbordo de peixe. É aquele que vai entrar comigo, é aquele que tira a raiva, a injustiça e te prepara para algo sobrenatural. É aquele que acalma a tempestade que você está vivendo. É aquele que acalma o barco que você está dentro. E você sabe por que eu não terminei o versículo anterior? Pedro foi restaurado. Só que sobre o ambiente anterior, quando ele viu Jesus, ele achou que era um fantasma. E ele se atemorizou, ele ficou com medo. Irmãos, é natural muitas vezes a gente temer alguma coisa. O medo natural é normal. Nem todo medo é espiritual. A gente tem medo. Eu tenho medo da minha filha ficar doente, eu tenho medo do meu filho ir mal na escola. É o medo natural das coisas. Só que ali Pedro teve um medo que vai além do natural. Porque ele era um homem que andava lado a lado com Jesus.
E ele sabia que Jesus era aquele que o disciplinava, que o cuidava, que o ensinava. E ele grita um fantasma. Só que eu quero que você marque uma coisa. Pedro teve medo. Só que no medo de Pedro, ele viveu a fase mais extraordinária que ele podia viver. O maior milagre que Pedro podia ter vivido foi andar sobre as águas. Talvez você não entende o que você está passando aqui. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, eu não faço ideia. Mas aquele que te guarda não dorme, ele passa a noite olhando para você. Independente se é escassez, se é medo, se é raiva, se é ira, se é angústia, Deus está falando, filho, se importa com o que é importante para mim, o resto eu cuido. Não seja contaminado por ambientes que eu não estarei. Mas faça a diferença no ambiente que entrarem, porque eu estarei com você. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Atos 2, do versículo 14 em diante. Desculpa, Atos 2, 14. Vou ler 37 em diante. Atos 2, 37. Ouvindo eles isto, compugnaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificará e exortará, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Irmãos, vamos recapitular. Pedro saiu de um ambiente escasso. Ele foi convidado a iniciar um ministério. O ambiente de Pedro, da escassez, iniciou o ministério. O ambiente de ira e de injustiça que Pedro estava, ensinou ele a ter paz em meio ao processo, o que é muito difícil. O ambiente de preocupação, ele entendeu que Jesus tem poder de acalmar a tempestade que nós estamos vivendo. O ambiente de medo, Pedro viveu sua maior experiência. O ambiente de restauração, Jesus ensinou sobre o amor restaurador a Pedro. E um ambiente restaurado, meu irmão, um ambiente restaurado, Pedro foi restaurado. Em Atos 2 fala que Pedro pregou. E quase 3.000 almas aceitaram Jesus. O que uma pessoa restaurada, de um ambiente de escassez, de medo, de injustiça, pode fazer, é gigantesco. Quando a pessoa entende que Jesus está te chamando, está te convidando a ser liberto daquilo que te aprisiona, do ambiente que te trava, do ambiente que te faz mal. Talvez você entrou aqui essa noite com um problema no seu casamento, com um problema financeiro, e eu tenho uma boa nova para você: esse aqui é um ambiente perfeito para mudar. Por quê? Porque Jesus está aqui. E a sua única preocupação tem que falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Porque o Senhor está aqui falando assim: filho, o que quer que eu te faça? Qual é a ousadia que você vai ter de pedir para o Senhor essa noite? Porque o Senhor só quer que você cuide do que é importante para Ele. E eu te convido essa noite a dar importância ao que realmente é importante para o Senhor. Muitas pessoas deixam a igreja porque dizem que na igreja existem pessoas más, grupinhos fechados e um monte de coisa que eu já ouvi sendo pastor de Assembleia de Deus, sendo pastor de quadrangular, de líder de célula. Eu já ouvi cada absurdo, irmãos. Mas é porque o que está acontecendo? Nós estamos lidando a igreja como um hospital
Quem já ouviu essa frase? Ah, a igreja é um hospital. Só eu, irmão? Ninguém? Deixa eu ver todo mundo aí, é bom. O problema é que já chegou a hora da gente mudar isso aí, irmãos. A igreja já não é mais um hospital. A igreja é um quartel-general. Nós temos um líder. Pode até ter uma enfermaria, mas chega de tratar a gente como doente. Nós somos restaurados pelo sangue do Cordeiro. Nós temos a palavra do Senhor. Nós temos autoridade. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. O que está faltando? Chega de sermos doentes. Nós somos guerreiros do Senhor nessa terra. E Deus nos chama a guerrear uma guerra sadia, num ambiente que Ele estará junto, independente da circunstância. Eu não sei qual é a sua circunstância, mas Deus está aqui essa noite falando assim: eu mudo. É o casamento, eu mudo. É os filhos, eu mudo. O que está lhe faltando? Eu mudo. Mas cuida do que é importante para mim. Cuida do que é importante para mim. Ah, irmãos, se vocês pudessem sentir o que eu estou sentindo. Está queimando, está queimando, está queimando, está queimando. E eu convido os irmãos essa noite, vamos orar. Pastor, você me desculpa. Eu não estou conseguindo falar mais. Eu estou tremendo, não é nervoso, é a presença de Deus. Eu queria que os irmãos se colocassem de pé. Vamos orar, irmãos, vamos mudar essa realidade que nós estamos vivendo dia após dia. Sim, Senhor, nós queremos mais de Ti, Senhor. Eu não sei qual a circunstância que você entrou aqui essa noite. Eu não sei qual é o ambiente da sua casa que você está vivendo. Mas Deus manda te dizer essa noite que você tem um compromisso marcado com Ele agora. Você não veio aqui essa noite somente para ouvir louvores, ouvir a palavra. Você veio para ser transformado, revigorado e restaurado pela presença do Senhor. Deus, na sua graça e misericórdia, está aqui essa noite dizendo: ei, meu filho, eu sou seu pai. O ambiente que você se sente derrotado, aquilo que te fizeram, as palavras malditas lançadas sobre a sua vida, não determina quem você é, não determina o que você vai viver, não vai, porque eu estou entrando com providência na sua vida. Existem pessoas que chegaram aqui essa noite falando: Senhor, fala comigo. Fala comigo. O Espírito Santo está me incomodando. Se você é uma dessas pessoas que saiu de casa hoje querendo uma resposta do Senhor, se você é uma dessas pessoas que falaram: Senhor, não tem mais condições de viver da forma que eu estou vivendo, eu lhe convido a andar sobre as águas. Eu lhe convido a viver o extraordinário do Senhor. Eu lhe convido a mudar a direção e o rumo, realinhar o seu GPS,
mudar o seu alvo, encontrar aquele que realmente tem poder para mudar a circunstância da sua vida, te mudar de ambiente, colocar você em ambientes que você nunca imaginou, porque olha como Deus é perfeito, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, está sendo preparado, é um ambiente, está sendo preparado para as nossas vidas, e eu quero ir para lá, só que ainda estamos aqui e nós temos que lidar com a razão, e a razão de uma fé necessária, de mudar as circunstâncias da nossa vida. E se você é uma dessas pessoas que saiu de casa hoje, falando, Senhor, fala comigo, eu te convido, vem aqui à frente, irmãos. Vem aqui, não precisa ter vergonha, é um passo de fé. Se você saiu da sua casa falando, Senhor, essa noite é uma noite que vai determinar as circunstâncias da minha vida, eu quero mudar, eu quero algo novo, eu necessito de algo novo. Se essa palavra veio para você, vem aqui nessa frente. Vem aqui, irmão. Vem aqui. Irmão, o Espírito Santo está me incomodando, que tem gente que ainda está relutante de vir. Tem gente que sabe que essa palavra é para ela e está lutando contra. Irmãos, muitas vezes a gente não alcança aquilo que Deus tem para a nossa vida porque nós não damos um passo de fé. Mas essa é a noite de transformação. Vem aqui à frente. Vem aqui bem à frente. Vamos orar juntos. Eu convido os pastores a estar orando e intercedendo por essas pessoas.
Não existe ambiente saudável sem a sua presença. Não existe ambiente saudável sem que o Senhor esteja. Nessa noite nós, papai, colocamos o Senhor em lugar de destaque nas nossas vidas. Nós repreendemos em nome de Jesus todo eu, todo pai ego, todo espírito de escassez, todo espírito de ira, de medo, de angústia, espírito de depressão.
Filho, assim diz o Senhor a tua vida. Eis que tu tens um chamado, e tu o bem sabes. Por muito tempo tentastes correr ou se esconder dele, mas o Senhor te encontrou mais uma vez. E Ele tem te levantado, tem te edificado, tu e a tua casa, e te conduzido a lugares altos. Novamente, mais uma vez, eis que Ele renova sobre ti promessas que muitas vezes estavam esquecidas, mas que a partir de agora vão queimar no seu espírito de uma forma como jamais queimaram. O Senhor está colocando um bálsamo em toda decepção, tudo que causou dor, decepções. O Senhor traz um bálsamo de cura agora. E a partir de agora isso vai começar a gritar no teu espírito de uma forma como jamais sentistes. Tu começarás a sentir a dor de um pai por um filho. Tu sentirás o amor do Criador pela criatura de uma forma como jamais vistes. Porque o Senhor está mudando, cambiando a sua visão a partir de agora. Ele está trocando as suas lentes. E tu começarás a ver veementemente como o Pai vê todas as coisas. Porque Ele, Senhor, porque Ele coloca em ti um espírito novo. Um espírito de ousadia, um espírito de intrepidez, pelo qual um dia tu já caminhaste neste ambiente, e ele ficou pelo caminho. Mas eis que a partir de hoje tudo se faz novo. Tudo se faz novo. E como servos do Senhor, nós liberamos sobre ti um vinho novo, sobre ti, sobre a tua casa, para que vocês comecem a acessar lugares altos pelos quais o Senhor sonhou para ti e para a tua casa, filho. Por isso que Ele tem permitido tantas experiências com Ele, para que através do vosso testemunho, da vossa história, muitos sejam curados, muitos sejam encontrados novamente pelo Pai, e principalmente muitos possam encontrar o Pai através dessa nova unção que o Senhor libera sobre vós hoje. Santo Espírito.
Libera, Senhor.
Que estão aqui dentro. Vem aqui à frente, jovens. Vem aqui à frente, pastores. Presbítero, continue aqui, por favor. Todos os jovens. O Eduardo Rodrigo também, por favor. Por isso que nós vemos a igreja inglesa na situação em que ela se encontra, porque o inferno se levantou contra os filhos, fazendo com que eles perdessem até mesmo a identidade. Mas hoje nós, como pais, como pastores, como mães, pais espirituais, mães espirituais, homens de Deus, mulheres de Deus, nós nos levantamos e nos colocamos na brecha pelos nossos jovens, pelos nossos filhos, pelos filhos desta nação. Pastores, liberem uma unção, profetizem sobre a cabeça de cada um deles. E o Eduardo comunique também, por favor. É uma noite de liberação, de os pais alcançarem o coração dos filhos. Espírito Santo de Deus, nós liberamos, ó Pai, nós liberamos, Senhor, uma porção dobrada do Teu Espírito sobre os Teus jovens, sobre os Teus filhos. Senhor, renova as forças, renova o entendimento, abre a visão, Senhor, de cada um deles. Senhor, nós declaramos, ó Pai, olhos santos, ouvidos santificados a partir de agora. Declaramos mentes santificadas a partir de agora. Declaramos, ó Pai, que os Teus filhos e filhas estão lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Senhor, nós choramos, Senhor, agora pelas gerações, Senhor, que foram perdidas. Se levante, irmão Ricardo, e uma família também. Senhor. 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 Nos perdoa, Senhor, pela negligência, Senhor. Senhor. Espírito Santo, nós declaramos, ó Pai, um rebuliço santo no meio dos Teus filhos a partir de agora, Senhor. Declaramos, ó Pai, que os nossos
santidade sobre eles. Eu libero, Pai, uma sede, uma fome insaciável. Há um amor, Senhor, incondicional pelo Senhor. Eles começarão a viver, Senhor, de uma forma que irão querer te agradar ao extremo, Senhor. E o coração de cada um deles será um coração extremamente puro. E o Senhor começará, Senhor, a queimar através dos lábios dos teus filhos. Palavras proféticas serão liberadas através de vocês, filhos e filhas. Palavras proféticas, palavras que transformarão ambientes. E eis que a partir de hoje, o Senhor coloca um nojo pelo pecado, um nojo pelo pecado nas nossas vidas. Porque tudo se fez novo a partir de hoje. Tudo se fez novo a partir de hoje. Tudo se faz novo em nossas vidas. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos dar glória ao Senhor pelos nossos filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te damos a honra e a glória em todas as coisas. Espírito Santo de Deus, obrigado pelo presente que foi essa noite, de um renovo sobrenatural sobre a vida de todos nós, Senhor. Pai, que esta unção de renovo alcance dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que o Senhor possa alcançar também as famílias que estão viajando, aonde quer que elas estejam, que elas sintam uma unção de renovo sobrenatural agora. E que elas sintam o bom perfume de Cristo no ambiente pelo qual o Senhor inseriu todo mundo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a todos com uma semana sobrenatural, com sonhos proféticos, com um sono reparador para aqueles que precisam. E que ao acordar de manhã todos acordem extremamente renovados no Espírito, cheios do Teu Espírito Santo, prontos para mais um dia de vitória, para a Tua honra e para a Tua glória que nós oramos e o abençoamos em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. E de em paz, e que o Senhor vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.